Olá, meus queridos irmãos, muita paz. Estamos aqui mais uma vez para tratar da nossa doutrina espírita. E é com o coração cheio de alegria que eu convido a vocês nesse momento a fazer esse contato mais próximo com Jesus através da prece que o Pai o ensinou. Convido a vocês a abrirem os corações, a refrescarem as mentes e pensar que só o amor é capaz de transformar. E a cada dia a vida nos oferece a oportunidade de amarmos. E amarmos a partir do tema que nós vamos falar um pouco hoje, que é o entendimento. Então vamos lá conversar com Jesus, com a oração que o Pai o ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E viva Jesus em nossos corações. Então, meus queridos irmãos, a nossa temática hoje vai versar sobre entendimento, que está lá no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, trazendo o Espírito de Emmanuel, nessa construção maravilhosa, no seu capítulo 10. Então, essa palavra entendimento, normalmente eu trago um conceito para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. E a beleza da doutrina espírita está justamente nessa perspectiva de trazer possibilidades de ampliar o conhecimento a partir de vários olhares. Claro que nós devemos ter em mente o tripé da ciência, filosofia e religião. Porém, entendimento nessa perspectiva que traz Emmanuel, e eu trouxe um conceito também à parte, nos diz sobre a condição de avaliar os seres e as coisas. Julgamento, que eu inclusive coloquei em vermelho, porque esse é o cotidiano nosso, de julgamento, e observe que até o dicionário traz esse sinônimo, para entendimento como julgamento, opinião. Mas, pensando na doutrina espírita, nós podemos ampliar esse conceito como percepção, significado, ajuste entre as partes, uma combinação, um senso, um consenso, um pacto, um acordo. Ou seja, a palavra entendimento é normalmente utilizada para se referir à capacidade de compreender. E compreender, este verbo compreender, vai nos trazer a dimensão de uma amplitude que nos permite trazer várias possibilidades na compreensão, na percepção, na apreensão do sentido da vida e do cotidiano existencial. Portanto, sua etimologia, entendimento, deriva do latim intendere, que significa reforçar, propor-se e estender. E aí aqui, como estamos falando da doutrina espírita, eu fico com essa única palavrinha que é propor-se. Quando a gente fala propor-se, a gente fala em ampliar, em se debruçar, em estudar, em amplificar, um conceito, um entendimento ou uma atitude e comportamento. Portanto, meus queridos irmãos, lembrando sempre de Chico, que Emmanuel sempre o alertava e conversava e dizia: Chico, cuidado com as palavras. Por quê? Porque a palavra cria. Então, quando você fala, você emite um som e um som tem uma vibração. E essa vibração, ela envolve também os nossos pensamentos e as nossas energias. Portanto, Emmanuel lembrava Chico: cuidado, porque a palavra cria. E toda vez que nós falamos do bem, com certeza nós vamos estar cerceados por vibrações, por pensamentos, por energias do bem. E ao contrário, estaremos também envolvidos em situações mais difíceis, em situações mais nebulosas. Então, meus queridos irmãos, esse entendimento que a gente fala começa a partir das palavras que nós verbalizamos. Porque cada palavra se transforma em energia que você lança para você e também para o outro. Então, todas as vezes, não sejamos inocentes, todas as vezes que nós emitimos uma palavra, se a gente emitir uma palavra de bondade, a bondade também é para nós. Se nós emitimos uma palavra de rancor, esse rancor também reverbera em nós. Então, é como se fosse o outro, como se fosse o nosso espelho. Então, nós lançamos e nós também recebemos. Compreendendo isso a partir da física quântica, da energia que circula entre
todo o universo e faz com que as coisas necessariamente também voltem numa mesma proporção, ou maior ou menor para nós. Então precisamos estar atentos às palavras que nós lançamos para os outros, que vai voltar e reverberar para nós. Portanto, sendo fiel a este capítulo do livro, eu trago os textos inclusive vinculados ao capítulo do livro. Então olha só que interessante quando eu falo do reverberar, do que eu falo para outro que eu recebo de volta. Olha só, responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Observe que coisa maravilhosa, né? A natureza nos responde conforme o nosso chamamento. E aí nesse momento a gente pode fazer uma reflexão. Qual é o chamamento que eu tenho feito para a minha vida, né? Qual o entendimento que eu tenho feito da minha vida? Porque se eu faço um chamamento de paz, de alegria, eu já estou contribuindo energeticamente para que as ocorrências e os acontecimentos também sejam positivos. É claro, meus queridos irmãos, que nós não temos felicidade plena, como nos diz Cora Coralina, né? A felicidade vem em momentos. Mas então é preciso que a gente aproveite esses momentos e que esses momentos sejam sempre fontes de renascimento, de recriação e que a gente deixe sempre essa bateria recarregada, né? Porque com certeza nós somos um a cada dia, apesar da essência que nós temos. Então um dia a gente pode acordar um pouco mais triste, né? Um pouco mais pensativo, mas lembrar que todos esses pensamentos também passam. Essas situações todas passam. Chico sempre nos diz, né? Não há tempestade, né, que não acabe, não há uma tempestade que seja para sempre. Então, assim, que nós tenhamos a paciência, que nós tenhamos a perseverança e que o nosso chamamento para a vida seja de paz, de alegria, de harmonia e de amor. Claro, como eu sempre coloco nas minhas falas, não existe nada totalmente perfeito, não existe felicidade plena, não existe alegria plena. E é por isso que nós devemos fazer um acordo de que o chamamento diário seja: Jesus, esteja comigo, Jesus, esteja conosco, Jesus, me ajude neste caminhar, me aponte luz, me aponte alegria, felicidade. E se vier também as dificuldades, que eu possa fazer o chamamento de gratidão, percebendo que tudo pode mudar a qualquer momento. Então, meus queridos irmãos, o entendimento, ele amplia, essa palavra entendimento, ele amplia essa relação, inclusive, que nós podemos ter com Jesus. E lá vem mais um textozinho interessante deste capítulo. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de um circuito natural. Ou seja, não é nada criado, inventado, né? A ciência já diz que nós somos energia e aqui esse capítulo vem reforçando que existe um circuito natural de troca de energias. E aí quando a gente fala de energia, a gente fala de vibração, a gente fala de pensamento, a gente fala de sorrisos, a gente fala de olhares, porque tudo isso é uma forma energética de comunicar as emoções, os sentimentos e as nossas ações também. Então nós somos necessariamente envolvidos nessa onda mental. E toda vez que estivermos nessa onda mental, se ela for negativa em especial, né, a gente nunca deve perguntar por quê, mas dizer assim: como isso está acontecendo? Para que essa onda está acontecendo? Porque nós precisamos compreender a partir do como e para quê. Porque o porquê fecha, se eu perguntar por que está assim, a pessoa vai dizer: por que você está triste? Ah, porque eu estou triste. Por que você está alegre? Ah, porque eu estou alegre. Então eu fecho essa pergunta. Então se eu pergunto: como é a sua alegria? Ou então, para que toda essa alegria, né? Ah, para quê? Para eu ficar melhor, para eu ficar mais feliz, para eu ficar mais comunicativa. Entende, meus queridos irmãos? Então, essa onda mental nos permite criar esse circuito e depende de nós abrirmos ou fecharmos esse circuito. Tudo está exatamente sob o nosso domínio, entre aspas, sob o nosso comando. Quando eu falo, é quando nós decidimos por fazer o bem. Quando nós decidimos por compreender que é melhor acolher, amar, do que
ter rancor e odiar. Então tudo isso passa pela palavra entendimento. É o entendimento que eu tenho da concepção, do existir e do que eu quero, né, para a minha vida. É claro que não é fácil o cotidiano. Como eu disse anteriormente, né, nós temos as facetas, né, os dias mais alegres, os dias mais tristes, assim como a natureza tem os dias chuvosos, os dias ensolarados, os dias mais frios. Então, nós fazemos parte dessa natureza. Mas o Espiritismo entra nesse processo aí dizendo todos esses elementos da natureza lhe convida a fazer essa reforma íntima. E essa reforma íntima é justamente observar como é que está se dando esse circuito mental no seu cotidiano. Eu penso mais na alegria ou na tristeza, mais na felicidade, né, ou na infelicidade, se assim quiséssemos dizer. Portanto, meus queridos irmãos, a partir desse circuito mental que nós concretizamos, ou que nós criamos, ou que nós elaboramos, ou que nós nos vinculamos, nós vamos ter resultados. E aí eu vou ler um texto muito interessante, que é lá também, né, continuo no livro Pensamento e Vida, né, psicografado por Chico, que diz que o resultado dessas ondas mentais que nós elaboramos ou que nós nos vinculamos, a gente pode nos categorizar como bons ou maus. Observe que quando a gente quer falar aqui sobre bons ou maus, a gente não quer trazer a questão ética e moral do julgamento, mas nós queremos dizer assim, será que eu tive uma atitude cordial? Será que eu tive uma atitude gentil? Será que eu tive uma atitude amorosa? E se não tive, como eu posso ter? Olhe lá que eu não perguntei por quê, mas eu disse como eu posso ter. Portanto, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Então aí está claro, o resultado é, nós podemos ferir ou acalentar, ajudar ou prejudicar, vitalizar ou destruir, ou seja, a gente vai observando que existe um resultado desse entendimento que nós temos das ações, dos comportamentos ou até das leituras que nós fazemos. Porque de repente a gente também faz uma leitura e nós estamos tão impregnados dos julgamentos ou do sofrimento ou da falta de auto-perdão que a gente fica até triste com a leitura, fala, poxa, poderia ser melhor e não estou sendo. Então observe que às vezes a gente tem esse perfil, às vezes, de trazer para o menor, para o mais difícil, para o ruim, sem ter a paciência da espera. E vou dizer, meus queridos irmãos, a maturidade nos permite a observar como é importante o tempo da espera. Para tudo há um tempo. E já se diz, nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade de Deus. E assim falando, o circuito natural da vida, o circuito natural da natureza, que está permeado, com certeza, por essa divindade e por esse Criador. Então, os resultados nós vamos sempre colher. Então, nós não somos mais inocentes e também não somos desconhecedores de que nós colhemos o que nós plantamos. É claro que pode existir alguns fatores externos que interferem, mas necessariamente aquela colheita, ela virá a depender da nossa semeadura. Ainda tem outros resultados importantes desses nossos pensamentos, dessas nossas atitudes e comportamentos. Olha só, diz o texto, quando colérico e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Então veja só, meus queridos irmãos, se tudo que eu faço ou que eu penso estar fazendo para o outro vai estar voltando para mim, a pergunta que eu faço é: por que não entendemos, não compreendemos que é melhor viver na paz, no amor, na felicidade, perdoando, amando, retirando os requisitos de rancor, de amargura, do não perdão, da raiva, do ódio? Porque veja só, se tudo que nós criamos
ou pensamos, ou realizamos tem um resultado, nós só podemos esperar bons resultados se nós tivermos uma boa caminhada. Então o entendimento é justamente essa perspectiva que nos faz compreender que não é algo que eu lanço para o outro e lá fica, e lá se dissipa, e lá se acaba. Não, ao contrário, eu recebo exatamente parecido ou talvez com um peso até maior aquela emissão de pensamento ou aquela atitude não gentil. Eu sempre coloco que o importante é sempre fazer o bem. E se às vezes não fazemos, aí a gente deve se perguntar, por que eu não fiz? E se questionar. Foi por falta de amor, por falta de maturidade, por falta de condição? E aí eu posso fazer diferente agora? Então essa é a possibilidade de crescimento, meus irmãos. De fazer essa reflexão, né, dos resultados que eu preciso ou que eu quero ter no futuro. Não é? Porque nós vivemos num presente, é claro que pautado no passado e no futuro, mas nós não podemos viver no passado, nem podemos viver no futuro. Nós vivemos no presente e é nesse presente que nós vamos deixar legado para o nosso passado e para a construção do nosso futuro. Então não nos esqueçamos disso, né? Existe uma atividade reflexa, né, daquilo que nós compartilhamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós distribuímos, né, de todas as ações, pensamentos e comportamentos. Então são resultados que a gente não vai poder negar. E outra coisa mais, saber que nós somos conscientes. Na maioria das vezes nós temos consciência de que aquele nosso entendimento está equivocado. E aí a gente às vezes quer passar por despercebido ou quer desconsiderar tal situação, mas depois quem é que nos chama para a verdadeira reflexão? A consciência. Então não existe estrutura talvez mais importante em nossas vidas no presente que não seja o nosso estado de consciência. E quando eu digo consciência, é no sentido de ter ampliação, de perceber como podemos ser melhores e como podemos pedir perdão e como podemos perdoar e como podemos ser mais amorosos, calorosos e, por que não dizer, felizes, mesmo sabendo que a felicidade vem em fragmentos. Nós temos momentos felizes e que devemos aproveitar cada um desses momentos. Portanto, como resultado ainda, observe que já falei de 3 resultados, né? Ou seja, nós somos produtos dos nossos pensamentos, que nós vamos ter resultados desses pensamentos, né? Se nós estamos irritadiços, se nós estamos raivosos, se nós estamos agressivos, nós também poderemos receber por atividade reflexa, né? Esses mesmos sentimentos, emoções e atitudes, mas também tem outro lado desse resultado, né? Quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Olha só, eu venho falando, né, deste processo de resultado nos aspectos que podem ser mais danosos à nossa alma, danosos ao nosso corpo, ao nosso espírito, às nossas relações, mas também agora nós podemos semear que essa atitude reflexa, ela deve e necessariamente estar pautada no bem, porque Deus nos criou perfeitos e amorosos, mas com o livre-arbítrio que também foi nos dado, nós só fizemos algumas opções e é por isso que estamos nessa caminhada e nesse processo de evolução. Portanto, ser generoso e compreensivo significa também que nós teremos contato com pessoas generosas e compreensivas. E posso dizer, meus queridos irmãos, e acho que vocês vão concordar comigo, que a convivência no cotidiano nos mostra exatamente assim. Se você tem no seu espaço de trabalho, tem no seu lar, nas relações, pessoas generosas, compreensivas, amorosas, calorosas, você começa a se sensibilizar
E aí é que entra de novo a palavra entendimento. Então, eu entendo, eu compreendo, eu percebo e eu sinto que aquelas pessoas são generosas, são compreensivas e são prestimosas. E eu posso também ser assim. Então, o entendimento nos remete necessariamente a também uma mudança de atitude e comportamento a partir daquela energia que nós emanamos, e com essa energia nós criamos esse circuito. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo claro disso e que eu sempre valorizo e digo que amo, que é o grupo da mediúnica que eu faço parte, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, entre nós existe um processo de generosidade, de compreensão, de zelo, que a situação de um é a situação do outro também. Ou seja, se existe uma pessoa numa situação de adoecimento, é como se todos nós estivéssemos naquele processo e juntos vamos também tentar promover a saúde daquele ente. Então, observe que o nosso entendimento nesse grupo é de cuidado, de amor, de zelo e de amorosidade. Então, portanto, como resultado, nós teremos atitudes generosas, compreensivas e amorosas. Compreenderam, meu irmão? Então, nós somos a fonte, né, da mudança, nós somos a fonte da transformação. Sempre lembrando, como nos diz Hermínio de Miranda, que essa fonte, ela passa pela reforma íntima. Então, não é nada que vem de fora, tudo já está dentro de nós. É necessário apenas agora o quê? O entendimento. E do entendimento a gente amplia para a percepção, para a compreensão, para significado, para sentido. E aí nós vamos ampliando, né? Colocando como que alicerce, né? Para o entendimento mais amplo das situações. Lembrando que tudo, exatamente tudo, vai trazer resultado. Quando eu falo tudo, são pensamentos, atitudes, comportamentos que também trarão esses resultados. Mas, para termos esse entendimento, existe também uma palavrinha mágica que a gente não pode desconsiderar nesse processo. Porque se eu disser assim, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, eu quero ser tranquila, eu quero ter paz. Mas para isso eu preciso ter o quê? A certeza de que eu posso fazer isso, de que eu tenho um suporte existencial, de que eu tenho um suporte divino. E a isso eu gostaria de chamar de fé. E aí lá no livro Consolador, também ditado por Emmanuel, vai nos observar, vai nos trazer essa pergunta número 354. Poderá se definir o que é ter fé? Porque se a gente tem fé, é porque a gente acredita. Então, se eu acredito que eu posso ter boas vibrações, eu estou acreditando também que eu vou reverberar e receber também boas vibrações. Então, lá no livro Consolador está dito o que é ter fé. Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, eu ficaria, inclusive, não com toda essa definição dada, ditada por Emmanuel para Chico, mas só essa primeira frase. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, se eu tenho certeza que existe um Pai Criador, se eu tenho certeza que existe um Pai Protetor, se eu tenho certeza que tem um Pai que nos guarda diariamente, por que eu não vou recorrer a Ele? Por que eu não vou compartilhar com Ele todas as situações? E ainda amplio, saindo do porquê, eu vou dizer como é que eu posso compartilhar. E para que eu vou compartilhar? Então, como seria entrar no processo de oração, no processo de boas ações. E para quê? Para sermos pessoas melhores. Para termos o entendimento de que o nosso irmão é exatamente igualzinho a nós. E por que nós excluímos? Por que nós somos indiferentes? Por conta da nossa imperfeição. Mas a doutrina espírita coloca lá mais uma gotinha. Mas vocês precisam despertar.
Claro que nós não vamos ter esse despertar mágico, nós vamos ter esse despertar só na beleza, não vamos despertar só no processo positivo. Nós vamos ter as nossas quedas, as nossas desavenças, os nossos obstáculos, as nossas indiferenças, vamos ter. Mas nesse processo de caminhar, né, para ter o entendimento a partir de uma fé consolidada, a gente vai entendendo que isso é um passo de cada vez. E quando a gente diz um passo de cada vez, meus queridos irmãos, é de verdade um passo de cada vez sem sentir culpa. No sentido de que, se você estava consciente, e olha que a palavra consciente eu sempre trago na perspectiva do que a gente está sabendo o que está fazendo, e a gente sempre sabe, né? Então, se a gente está tendo consciência daquele processo, a gente vai passar daquela fase, e aquele erro que nós cometemos, aquele equívoco que nós cometemos, nós teremos o entendimento de que não deveremos cometer mais, porque aquilo machucou, aquilo doeu, aquilo afastou, aquilo nos silenciou. E o silêncio também é como se fosse uma barreira. O silêncio destrói relacionamentos, o silêncio provoca afastamentos, principalmente aquele silêncio da indiferença. Não estou falando do silêncio quando você busca fazer a sua reflexão e buscar a sua consciência de que pode ser melhor, mas eu digo aquela indiferença e o silêncio de quem quer machucar, de quem quer magoar, de quem não está aberto ao diálogo, de quem só faz julgar. Compreende? Então, observe que essas palavras, elas ficam quase que navegando no mesmo mar, né? A compreensão, o entendimento e a fé. Então, meus queridos irmãos, fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, é ter o entendimento que nós não devemos nos desesperar. É claro que emitir essa palavra aqui se torna fácil, né? Eu estou diante de uma câmera, fiz a leitura de um livro, e aí sim, Rita, e o cotidiano? E o preto no branco? Pois é, meus queridos irmãos, então é o preto no branco mesmo é que a gente vai se despertando, vai se permitindo despertar no dia a dia. Então, se dê esse presente de ampliar o seu entendimento. Se dê esse presente de ampliar a sua compreensão sobre acreditar, sobre ter fé de que para o outro também ser melhor conosco, nós também precisamos ser melhor com o outro. Isso não é uma troca, não é simplesmente eu vou dar para receber. E em determinado momento, eu já disse um dia, eu tive uma situação difícil com uma colega de trabalho, que para mim eu não tinha feito nada, entre aspas, e eu não sei se eu fiz ou não, se eu a machuquei, mas ela começou a olhar para mim com olhos tão diferentes, com olhos de rancor. E aí eu fiquei muito triste com isso, porque eu não queria e eu não gosto de desavenças. Mas aí uma pessoa disse, Rita, não se importe, olhe para ela com olhos de amor. Então, olha o entendimento da minha amiga, olhe para ela com olhos de amor. Quando eu comecei a olhar com olhos de amor, eu estou indo lá na primeira fala minha, eu criei um circuito natural de amorosidade. E essa energia a contagiou. E aí ela não voltou a ser minha amiga como era, mas também aquela desavença não existiu mais. Então a gente já se falava, já se comunicava. E aí seguimos a vida. Tenho maior carinho por ela, tenho maior amor por ela, apesar de cada um estar no seu cantinho. Mas o que eu aprendi quando a minha amiga disse assim, Rita, olhe para essa pessoa com olhos de amor. Então eu ampliei o meu entendimento de que não adiantava também eu reforçar esse olhar, né, um pouco rancoroso da minha colega, também com rancor, com afastamento, com silêncio, não. Porque aí eu estaria criando uma barreira muito maior. Então, meus queridos irmãos, o entendimento nos permite abrir, né, a porta para a compreensão de que as coisas podem ser diferentes. Basta que nós façamos essa construção, lembrando que nós somos um circuito energético, né, e que tudo que nós fazemos reverbera sobre nós mesmos. Então, não nos demoremos na dor, não nos demoremos no ódio, não nos demoremos no rancor, porque assim também estaremos criando raízes nesses sentimentos, nessas emoções. Portanto, lembrar que nesse processo de fé, Lucas vai nos dizer que Jesus sempre nos acolhe.
sempre nos acolhe. Portanto, nós precisamos lembrar que o nosso pensar, ele é conhecido por Jesus. E vamos lembrar também que Jesus mudou a história. Então, existe uma história antes e depois de Jesus. Observe que eu venho trazendo a palavra entendimento, depois de entendimento eu venho trazendo fé, e depois de fé eu venho trazendo exemplos e comportamentos que está justamente reverberado por quem? Por Jesus. Portanto, o nosso pensar, ele é conhecido por Jesus. Então, quando nós pensamos, é como se nós criássemos umas linhas energéticas, e é com essas linhas que Jesus vai nos ajudar a traçar esse caminho. Mas, mesmo assim, Jesus, respeitando esse nosso livre-arbítrio, Jesus vai estar sempre perguntando também: filho, o que queres que eu faça? E aí vocês se perguntem e pergunte, e observe a pergunta que Jesus está fazendo para vocês nesse momento. Filho, o que queres que eu faça? Então, com o entendimento que nós já temos nesse momento com essas palavras, vocês vão estabelecer essa conversa, esse diálogo e ter esse entendimento com Jesus. Então, Jesus sempre nos acolhe. E aí, lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 4, vai estar dito: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, Jesus só quer de nós a verdade. Quando a gente fala a verdade, não significa que a gente já fica meio, ai meu Deus, será que eu errei na sensação de punição? Não. Jesus só quer que você se mostre para Ele de verdade. O que você tem, qual o seu sentimento, qual a sua perspectiva, porque Ele vai estar ali em todos os momentos da sua vida, porque Ele sempre nos acolhe. E lembrar que a dificuldade não é uma punição celestial, mas sempre uma oportunidade de progresso. Este é um legado da doutrina espírita, né? Dizer que a dor, o sofrimento é uma oportunidade de progresso. Então, por isso que o nosso entendimento deve ser que nós estamos aqui num processo de aprendizagem, mas isso tem que ser hoje, agora. E eu convido a vocês nesse momento a ter esse entendimento de que nós estamos aqui para progredir. Portanto, lembrar que nessa evolução, quando eu falo de dor, porque a dor nos retira da acomodação, tá? A dor, apesar da gente não gostar, mas a dor nos faz crescer. A dor às vezes nos faz mais maleáveis, mais amorosos, mais compromissados. Então, vai depender do quê? Do nosso entendimento daquela situação vivenciada. Portanto, meus queridos irmãos, as escolhas sempre estarão conosco e vão sempre nos questionar e exigir mais, especialmente por sermos espíritas. Então, por sermos espíritas, o nosso entendimento tem que ser mais ampliado, né? Para que essa dor? Como essa dor? Como essa dificuldade? Para que essa dificuldade? Por quê? Porque o sofrimento necessariamente ocorre quando não compreendemos a dor e não sabemos ainda a função dela. Então, como a gente não sabe ainda a função dela, a quem a gente vai recorrer? O nosso entendimento é que devemos recorrer a Jesus, porque Jesus reabilita, cura, acalma, acolhe e protege. Então, o nosso entendimento é: na dor, busque Jesus; no amor, busque Jesus; na alegria, também busque Jesus. Esse é o entendimento que nós temos nessa construção da reforma íntima. Então, lembrar que nessa reforma íntima nós podemos ter algumas características. Primeiro, reconhecer que estamos em busca da perfeição, portanto não somos perfeitos ainda, mas isso não significa que devemos estar errando, né, cometendo o mesmo erro. Ao contrário, errou, refletir, transformar, mudar para melhor. Não deixar nunca, meus queridos irmãos, que o nosso coração seja invadido por ódio, por rancor. Lembrar que ajudar o próximo conforme o propósito, né, está dentro da evolução. Ajudar o próximo é como se fosse um propósito da nossa evolução, ajudar o próximo. Reconhecer, isso é dito quase que cotidianamente na literatura espírita, que nós somos espíritos numa experiência humana e nós precisamos ter esse entendimento ampliado, e por isso devemos errar menos, devemos amar mais. E principalmente reativar esse processo da cultura e da paz interior, porque nós só podemos oferecer paz se nós tivermos paz. Então, esse é o entendimento da reforma íntima proposta, né, pelo Espiritismo nesse caminhar da evolução, no qual nós entendemos que está aí
nessa construção diária e no porvir. Portanto, meus queridos irmãos, a gente quer, finalizando, lembrar que quem não perdoa adoece física e emocionalmente. O perdão é libertador e cura a alma. Sem o perdão, nos tornamos prisioneiros do ódio e da vingança. Nós não temos opção, ou perdoamos ou adoecemos, porque as pessoas ficam muito entulhadas de mágoas quando não perdoam, e esses conflitos separam as pessoas. Então eu espero que essa dinâmica de falar sobre o entendimento traga para cada um de nós o quê? A buscar o autoconhecimento, a expressar os nossos sentimentos, a nos libertar dos vícios, dos maus sentimentos, das más companhias e perdoar, porque perdoar nos faz pessoas melhores. E aí Pedro vai indagar: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí Jesus vai dizer: até 7 vezes? Ele pergunta a Pedro. Jesus responde: não, eu digo até 7, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, no seu capítulo 18, versículo 21 a 22. Então, meus queridos irmãos, que nós fiquemos com esse entendimento de que perdoar, amar é um complemento para a evolução espiritual. E aí eu finalizo com esse texto muito interessante que está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, que nós fiquemos com esse entendimento de que nós somos construtores da nossa história. Muita paz e que Jesus nos abençoe.